Olá, está no ar mais um Conexão com o Futuro, o espaço onde conversamos com quem transforma o presente e constrói o amanhã com propósito e inovação. Hoje temos o prazer de receber um convidado especial, que está à frente da gestão de uma das empresas mais tradicionais e respeitadas do setor de material de construção. Vamos lá, Roberto, gerente de venda da Crepesc Lar e Construção, compartilha conosco sua trajetória e os desafios de liderar a administração de uma empresa com mais de 6 décadas de história. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Patrícia. É uma alegria estar aqui com você, né? E falando com a sua audiência, que são as pessoas mais importantes, né? Sem dúvida. Eu represento aqui hoje, né, a Crepesc como gerente comercial. E vamos falar um pouquinho, né, das minhas atribuições, do que eu faço na Crepesc, do tamanho da Crepesc, né? Você falou que é uma empresa de 60 anos, para ser mais preciso, agora em junho, 63 anos. 63 anos. É uma história linda, né? E pode começar, Roberto, pode começar contando um pouco dessa trajetória, como que você está à frente aí nessa gerência comercial e o que te inspira de tudo isso, dessa trajetória? Tá. A minha história com a Crepesc começou há alguns anos atrás, né? Eu fui convidado por um dos diretores e aí comecei numa função mais genérica, mais básica, né? Que era a captação de clientes. E fui tentando entender o que era a Crepesc, né? O que era o segmento de material de construção. E aí eu fui dando alguns passos à frente e já faz alguns anos que eu sou o gerente de vendas, né? Por ter mais tempo na empresa, os demais gerentes, que tem diversos outros gerentes setorizados, mas a gente sempre compartilha, eles buscam em mim experiência, por esse tempo, por essa trajetória, pelo meu início que foi captando clientes, que é muito importante. Sem dúvida, papel fundamental para a empresa existir, né? É isso. E hoje nós estamos falando de quantas lojas? A Crepesc nasceu em Araras, né? 63 anos agora em junho, como eu bem disse. E ela está com uma filial muito bonita em Limeira, uma filial linda em Piracicaba e uma filial também muito bonita em Porto Ferreira, né? E existem planos futuros, né, que com certeza serão alcançados, mas nesse momento são 4 lojas. A matriz é Araras, todo o faturamento, todo o trabalho de expedição, de entrega, é feito aqui na cidade de Araras. Então as outras lojas, elas são pontos de venda, muito bem estruturadas, e depois toda a parte de logística sai daqui de Araras. Tudo concentrado aqui. Exatamente. E a sua gestão, né, comercial envolve todas essas unidades da Crepesc? Transmitindo experiência, transmitindo conhecimento, trocando ideias, sim, né? Porque a Crepesc é uma empresa muito bem estruturada. Certo. Né? Como eu disse anteriormente, eu sou o gerente mais antigo e eles buscam bastante experiência. E o desafio, né, de um gerente ou dos gerentes é motivar os colaboradores, é fazer com que eles entendam que existe uma necessidade de descobrir a necessidade do cliente, né, o que ele busca, se é uma obra grande, se é uma obra menor, se é uma obra que está numa velocidade que requer mercadorias pronta entrega, se não, né? Então é transmitir essa experiência para os demais gerentes e motivar a equipe. Isso é o foco principal, né? É o que me norteia mais lá na empresa hoje. E a captação de clientes que eu não deixei de fazer. Não deixou de fazer. Não deixei de fazer. E a gente percebe que a Crepesc está sempre trazendo treinamentos, qualificações, criando programas diferenciados para os colaboradores, né, Roberto? Sim. A Crepesc, ela acredita, na verdade, é isso que trouxe a Crepesc grande, forte, né? Lá de 63 anos atrás até agora, que é essa capacitação dos colaboradores, né? Treinamento constantes. Então, a gente não só para com os colaboradores, mas também para com os profissionais. Nós acreditamos que essa capacitação ela é fundamental para que o nosso cliente, né, ele tenha o resultado esperado, ele tenha a melhor obra do mundo, né?
E geralmente é a Sim. casa dele, né? Sim. O lar dele, né? Pode ser um comércio também. Sim. Então nós damos sempre treinamentos para pedreiros, construtores. Nós chamamos o fabricante para dar palestras. Este mês aqui nós já tivemos 2 palestras, uma para engenheiros e uma outra palestra para pedreiros. Nossa. A de pedreiros foi sobre impermeabilização e a outra para engenheiros foi sobre argamastas e rejuntos de uma forma geral. Porque a construção civil, ela está numa velocidade que eu posso falar para você que é muito semelhante à de informática. Da tecnologia, né? E isso, exatamente, muito perto, né? Sim. Talvez um pouquinho menos. E a automobilística. Também. Né? Você tem aí lançamentos a Sim. cada ano e a renovação do produto na indústria automobilística a cada ano, Sim. mas a construção civil, eu vou falar que cada 2, 3 meses ela tem inovação, ela tem novidade, né? E a gente Crepsky, né? Tem que estar dando informações para os colaboradores e para os profissionais. Sem dúvida. Porque o cliente, ele é importante, né? Mas o profissional que nos indica, que fala que a gente tem esse suporte é extremamente importante. Então, né, fica aqui uma gratidão aos clientes Sim. e aos profissionais, né? Seja ele o pedreiro, o encanador, o eletricista, o engenheiro, o arquiteto, o pintor, né? Todos os profissionais envolvidos que dão essa teia, né? Todo mundo que faz dá o parte suporte. desse processo Exatamente, todo, né? exatamente. E reconhecê-los é fundamental para que esse crescimento continue e se perdure, né? Exatamente. Então, os colaboradores são constantemente treinados, mas não só os colaboradores, né? Todos os profissionais que a gente pode orientar e ajudar. Faz parte da empresa. Exatamente. E como é equilibrar e equalizar tradição e inovação? Vamos lá. É uma pergunta, eu acho que um pouco fácil de responder. Que bom. Né? A tradição, né, que norteia a Crepsky, que é o respeito, que é a honestidade, que são os valores que trouxeram a Crepsky nesses 63 anos, né? Eles não estão desalinhados com a modernidade. Né? Nós precisamos estar com sistemas novos de informática. Nós recentemente instalamos lá um CRM, que é para poder monitorar mais os nossos clientes, as nossas vendas, a qualidade das vendas, né? Essa jornada do cliente dentro da loja. Exatamente. Né? Então, é extremamente importante. O que alicerçou a Crepsky? Honestidade, né? Respeito, cumprir o que promete, né? Voltando no treinamento, dar treinamento para que tudo que for dito pelos colaboradores se cumpra no final e trazer a modernidade que ninguém vive sem ela. É isso aí. Eu vou dar um exemplo para você que está aí em casa. Nós temos na loja de Araras 3 designers e temos nas nossas filiais, Limeira, Piracicaba e Porto Ferreira, designers, que elas conseguem, né, pegar o seu projeto, a sua planta e fazer com que você enxergue como vai ficar a sua casa, a sua reforma, o seu comércio, utilizando da tecnologia, usando um sistema moderno, atualizado, onde você olha como se fosse uma fotografia. Então, o cliente que tem dúvidas, que ele não sabe exatamente, que ele não consegue só de olhar na peça como vai ficar, a gente monta o projeto usando a tecnologia. E em vez dele recorrer a terceiros, ele encontra esse plus aí já dentro da própria loja. Exatamente. E posso garantir, os nossos designers, né, as nossas designers, são de excelente qualidade. São pessoas competentes e qualificadas para esse serviço. Então, o cliente ele pode chegar já acompanhado de um profissional do mercado ou ter o serviço dado pela Crepsky. Isso não custa nada. Muito bom. Agora nós vamos para um rápido intervalo e eu volto a conversar com o Roberto. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça.
Rede Conecta. Informar para educar. Estou de volta, eu converso com o Roberto, gerente comercial da Crepesky. E vamos falar um pouquinho desse mercado altamente competitivo que você atua. Como que você faz para manter essas estratégias, né? Colocar na gestão da empresa, se mantendo competitivo, se mantendo ali sempre aos olhos do cliente como uma empresa relevante? Sim, você foi feliz, né? O mercado da construção civil, ele é muito dinâmico, muito competitivo, e a gente tem que estar, se não um passo à frente, no mesmo passo do mercado. Exato. Né? Se possível, um passo à frente. Exato. E a diretoria da Crepesky, né, os proprietários da Crepesky, junto com os demais gerentes, né, seja o gerente do setor de compras, o gerente comercial ou o gerente da logística, da expedição, a gente busca entender a necessidade do cliente e as novidades que o mercado traz. Né? Quando a gente fala em setor de compras, é comprar o maior número de produtos que a gente possa ter no estoque à pronta entrega. Produtos, entender o que o mercado vai querer, já estar lá no nosso estoque. Hoje nós temos em estoque, né, só para ilustrar, aproximadamente 500 mil metros em porcelanato. Nossa. É uma grande quantidade. Muita coisa. É bastante. De diferentes modelos. Então, estar atuante no mercado, entender o que o cliente precisa, né? Estar um passo à frente. O setor de compras faz isso. Os vendedores estarem com informação, com conhecimento, né? Para entender a necessidade do cliente e direcionar ele para aquele produto. Se não tiver no estoque, o que é difícil acontecer, saber exatamente aonde é a fábrica, de onde vem, qual é o tempo para chegar, para poder dar a informação correta para o cliente. Olha, este material você vai receber ele em tantos dias. Não omitir nenhuma informação, né? Falar tudo, o tempo e quando chega o material, ou se está no nosso estoque, a entrega, a logística, né? Então, fazendo esse tripé, compras, vendas com conhecimento e a logística, a entrega, a gente com certeza se sobressai, né? E a gente se sobressai tanto que eu vou aqui falar para você, é uma novidade. Vou falar uma novidade para você. Eu não guardo segredo, não. Conta para nós que a gente adora. Agora, semana passada, né? A Crepesky, pela revista Anamaco. Anamaco é uma associação dos lojistas de loja de material de construção. Certo. A Crepesky foi eleita entre as 50 melhor loja do estado de São Paulo. E não tem pouca loja, não. Não mesmo. Tem pouca loja. É uma cada esquina nós estamos falando, então nós né? estamos entre as 50 melhores lojas. E agora, também a semana passada, voltando no exemplo de ter no estoque o que o cliente precisa, a Souvenir, uma marca importante, conhecida, né? Concedeu para a Crepesky o prêmio Top Performance de 2024. Nossa, né? que bom. Compra, venda, não ter reclamação. Uma reunião de todos esses elementos. Exatamente. Então, estar linkado no que o mercado tem de novidade, na necessidade do cliente, isso faz com que a gente sobreviva nesse mercado competitivo. E com muitas razões para comemorar, né, Exatamente. Roberto? É isso aí. É uma alegria, né, a gente poder comemorar, porque, de novo, o cliente, você, o profissional, você, né, nos ajuda a alcançar tudo isso. Né? A gente podia treinar a equipe, mas se não é o cliente, se não é o profissional que nos indica, isso não aconteceria. Agradeço sua participação, foi um prazer conversar com você. Conversar com alguém que tem uma visão tão holística dentro da empresa, podendo incorporar valores sem esquecer da inovação. A alegria é minha de estar aqui falando com você e, novamente, com você que está aí em casa, nos dando a audiência. Né? É uma satisfação muito grande e pode convidar outras vezes que eu venho. Ai, será um prazer. Muito obrigada. Temos muita coisa para compartilhar. Até breve. Até breve. E você que esteve com a gente, continue, que em breve temos novos convidados.